90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Salve a seleção, todos juntos vamos, pra frente Brasil. Senhores, nos anos 70, no fundo das partidas do Brasil, a gente escutava essa música. 90 milhões, hein? Hoje são mais de 200 milhões. E a gente exaltava, né, as nossas conquistas, exaltava o futebol brasileiro. Tudo bem que por trás disso tinha um monte de coisa relacionada ao universo político da época, mas essa não é a questão. A gente exaltava os grandes jogadores que a gente tinha, né? Então, assim, existia uma sinergia, né? Existia uma ligação entre o futebol, não só o futebol, a seleção brasileira no caso, e o seu torcedor, o torcedor brasileiro, né? Eu me lembro, como se fosse hoje, da comemoração intensa, aumentada, quando o Gerson fez contra a Itália o gol, né? O primeiro gol do São Paulino, Gerson, na época representando o São Paulo Futebol Clube na Copa do Mundo. Eu me lembro muito do meu pai, meu falecido pai, o seu Nilton, que o que ele comemorou aquele gol, e parece que eu estou vendo aquela cena, menino que eu era. E eu comemorei junto, porque ele estava muito feliz, porque o Gerson era o nosso jogador. Como feliz a gente ficou com o gol do Pelé, como feliz a gente ficou com o gol do Jairzinho, que fez gol em todos os jogos da Copa do Mundo de 70. Gente, o tempo vai passando, a gente vai vendo outras coisas maravilhosas, como o Tele Santana e a seleção de 82, que não ganhou, mas ficou na mente de todos nós. Possivelmente, numa mesa de bar, se a gente sentar aí, os irmãos, tomando cerveja, a gente vai falar muito mais da seleção de 82, que não ganhou, do que a de 94, que ganhou, né? Então, existe uma ligação muito íntima do torcedor com a sua seleção. Existia. Eu errei o verbo. Existia. Isso foi se perdendo, isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo na péssima administração fora do campo dos dirigentes. Tem gente que fala que eu só reclamo, o que eu vou fazer? Da péssima administração dos dirigentes. O futebol brasileiro foi se perdendo, e essa ligação existia, diante do péssimo comportamento do jogador brasileiro. Eu não vou falar nem do lado pessoal, não me cabe falar do lado pessoal, mas no comportamento dentro do campo. Por que eu estou falando isso? Senhores, ontem, a cereja do bolo, a gente viu ontem à noite lá na Colômbia, né? Tem gente aí dizendo que o time da Colômbia é maravilhoso. A seleção da Colômbia tem 2 ou 3 jogadores. Um muito bom, o Dias, muito bom. Atacante, persistente, veloz, vai pra cima, não perde um lance, batalha, apanha, levanta, corre. É o tipo de jogador que a gente via no Brasil. Hoje em dia não vê mais. Tem o James Rodrigues, que tem toda uma criatividade, uma técnica, que o Dorival não vê, mas o que eu vou fazer? Quem sou eu na fila do pão que o Dorival Júnior é treinador de São Paulo? O cara inteligente, o cara que para a bola, que vira o jogo, que toca, é o jeito dele jogar. Não vai esperar que ele venha acompanhar o lateral. Ele não joga porque ele não recompõe. Ah, pro inferno. Mas enfim. E mais 1 ou 2 jogadores ali que você fala, olha, os caras são diferentes. E o Brasil, gente? Um futebolzinho desse tamanho, uma marra desse tamanho que não cabe na tela. O jogador brasileiro é marrento. O jogador brasileiro, ele entra em campo para dar uma caneta. Se não dá uma carretilha, não é um jogador brasileiro. É uma vergonha, né, gente? É uma vergonha o que a gente assistiu. Eu não estou falando única e exclusivamente pelo resultado. Eu estou falando, sim, muito pelo comportamento do jogador. Que não é de hoje. Não tem novidade para mim isso. Só que cada vez mais fica constatado que o futebol brasileiro definha. Que o futebol brasileiro segue indo para o buraco. E que o futebol brasileiro, de alguma coisa, se não acordar, vai ter muito 7-1 pela frente. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Aê, meus irmãos, vou te falar, hein? Sexta-feira, que delícia, que bom. Sexta-feira que tem segunda feriado pela frente. Meu Deus! Isso sim que é uma semana para trazer prazer e satisfação pra gente, né? Futebol aqui no Brasil parado, sexta-feira tem partida, sábado, né? Tem partidas aí que estão atrasadas, pra gente deixar uma tabela mais igualada, né? Enquanto isso,
parte de jogador descansa, parte de jogador, entre aspas, está de férias, parte de jogador está treinando, parte de jogador está se recuperando no departamento médico, aquele universo do futebol, né? E eu estava vendo aí uma coisa bem interessante, de alguma maneira o São Paulo tentando antecipar toda essa preparação, né? Toda essa pré-temporada que o São Paulo faria lá em janeiro, já com uma série de testes, uma série de coisas do jogador. A gente fica contente, fica feliz, espera que tenha eficiência, né? Deseja que tenha eficiência, porque a gente espera começar um ano diferente, né? Com todas as demandas que 2024 tem pela frente. Ainda nesse universo, uma série de questionamentos referentes a possíveis contratações, possíveis vendas. É um período que fica muito agitado, né, no futebol por causa disso. Então, de alguma maneira, nesse ambiente são paulino e nesse ambiente do futebol, a gente vai tentando juntar aí as pecinhas para poder montar, né, mais ou menos um quebra-cabeça daquilo que vai ser de 2024. Inclusive com relação aos nossos adversários. Uma coisa perfeitamente natural, né? A gente está de olho no que a gente faz e está de olho no inimigo, né? Tem que ser assim para você ir conduzindo e fazendo o seu trabalho. Particularmente, me preocupou muito ontem ver o James Rodrigues jogando o tempo inteiro. Uma partida difícil. Correndo, tocando bola. Tem hora que ele dava uma parada, mas assim é o jeito, é o estilo dele. E a bola passando pelo pé do James em todo momento. Vocês perceberam isso? O James vem buscar essa bola como quase um segundo volante. E a jogada sai com ele até que ele chega lá na área e bate para gol. Bateu 2 vezes com a perna direita, né? Até que ele mete uma bola na cabeça do Dias. Até que ele vira um jogo para o cara cruzar e o Dias fazer o gol. Então, assim, a importância do cara que é criativo e inteligente é muito grande. Claro que eu não quero, claro que eu não acho legal, de repente, se o jogador chegou lá no São Paulo e impôs a sua condição de grande nome do futebol mundial, ou ex-grande nome do futebol mundial. Claro que eu não quero isso. Agora, será que não dá para ajustar, como eu falei no vídeo de ontem? Não dá para ajustar Dorival Júnior, James Rodrigues? Não dá para o Dorival ajustar o time também para o James ter essa função mais de liberdade? Para poder ser o cara, o cérebro, o criador do time? Será que não dá para ajustar? Será que é tão difícil ajustar isso? Tem umas coisas no futebol que são engraçadas, né? Tem umas máximas no futebol que são absurdas. Como a gente pode dispor de um cara diferenciado, inteligente? Tudo bem que fisicamente já não está lá mais daquele jeito. Tudo bem que não sabe recompor como o Dorival quer, e o Rato sabe. Como é que a gente pode dispor de um jogador que fez o que ontem fez? O meio de campo da Colômbia matou o meio de campo do Brasil. A defesa da Colômbia matou o ataque do Brasil. E o ataque deles matou a nossa defesa. Então, assim, tudo isso articulado por James Rodrigues. Não estou fazendo aqui uma ode a James Rodrigues, a epopeia do colombiano, nada disso. O que eu estou dizendo é que é para o nível do futebol brasileiro. Né? Porque se o futebol dos caras que jogam nos melhores clubes do mundo é esse, você imagina o que a gente tem aqui. Apesar que eu estava discutindo com um amigo meu, e é uma reflexão que eu passo aí para os meus irmãos também, que gostaria muito de saber. Será que não, aquela ideia antes absurda de você ter um time que joga aqui no Brasil, uma seleção, tudo bem, não precisa ser 100%, mas grande maioria de jogadores que jogam aqui, será que ela é de toda louca hoje em dia? Será que ela é de toda doida? Será que um ataque com Lucas Hendrick e Bruno Henrique, por exemplo, não seria melhor que o ataque de ontem? Não é? Será que o meio de campo com o André, que jogou ontem, e com o Pablo Maia, seria tão absurdo e pior do que o que jogou ontem, a dupla volância que jogou ontem, ou melhor, nem dupla volância, né? Porque o Fernando Diniz é kamikaze. Com ele é 800. Enquanto ele não chegar no meio termo, como a vida exige, o futebol também exige, é claro, vai ser essa sofrência que a gente está vendo. Senhores, chegou a grande hora do futebol brasileiro, de alguma maneira, mostrar algum tipo de coisa que o recoloque
num caminho de disputa. Porque a seguir desse jeito, como eu já falei há pouco, nós vamos ter muito 7-1 pela frente. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, grande sexta-feira para os irmãos. Amanhã tem festa, hein? Família Tricolor Vila Ema na sede da Dragões da Real, lá na Moca. Dá uma olhada lá no Instagram do Família, eu já vou publicar também. Quem quiser aparecer lá vai ser muito bem recebido. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, tamo junto.